Olá, olá, Deus te abençoe. Vou falar novamente que o eterno Deus abençoe a sua vida. Eu não tenho dúvida, como eu tenho falado nas outras devocionais, que Deus tem falado aos corações daqueles que têm ouvido esta devocional. Hoje nós vamos ler o texto em Romanos capítulo 4, do versículo 17 ao 21, e já vou estar falando para vocês o tema dessa devocional. Romanos capítulo 4, versículo 17 ao 21. Diz assim: Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos e chama as coisas que não são como se já fossem, o qual, em esperança, creu contra a esperança, tanto que tornou-se pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara. E não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Preste bem atenção nisso aqui. O tema de hoje é o segredo da fé que reprograma o impossível. O texto que nós acabamos de ler é aqui, vamos botar aqui que como está no livro de Romanos, foi Paulo o escritor de Romanos. Então, Paulo, quando está descrevendo Abraão, ele está descrevendo Abraão como alguém que creu contra a esperança. Crer contra a esperança é uma expressão aqui no grego. Eu não domino muito grego, tá, gente? Eu domino o hebraico. Mas existe uma expressão no grego aqui, eupida, eupid, no grego. É além do limite da esperança natural. Até porque, só para fechar aqui um parênteses, abrir um parênteses aqui, melhor dizendo, que o Novo Testamento ele foi traduzido por grego. Tá bom? Ele foi traduzido para o grego na Septuaginta. 72 judeus eruditos foram coparticipantes para traduzir para o grego. Então, creu contra a esperança, esse termo contra a esperança, eupida, eupide, no grego. Tá bom? O que é isso? Se não reprogramar a própria mente e o próprio coração para se alinhar ao que Deus diz, mesmo que todos os dados da realidade gritem o contrário. Então aqui está dizendo que Abraão ele fez algo tremendo. Ele reprogramou a mente e o coração para se alinhar ao que Deus diz. Porém, a realidade era oposta a tudo. Primeiro porque ele tinha 100 anos, já era avançado de idade, e Sara também era avançada de idade. Então, tudo mostrava ser contrário, mas ele reprogramou o coração e a mente para se alinhar com Deus. No judaísmo, Abraão é chamado de Avraham Avinu. Aí já o hebraico, que é um pouco, eu domino um pouquinho. Avraham Avinu, que é nosso pai Abraão. Os judeus não falam somente Avraham, ele fala Avraham Avinu, nosso pai Abraão. Não apenas por Abraão ter sido patriarca, mas por ele ter inaugurado uma forma de viver pela fé. E a fé, gente, é aquilo que molda o futuro, antes que o futuro aconteça, antes que o futuro exista. Por isso que Abraão é chamado pai de muitas nações, mas na verdade as nações ainda nem existiam. As nações ainda iriam existir, mas ele foi chamado pai de muitas nações, ou seja, antes de qualquer evidência, revelando que o nome no céu precede o cumprimento na terra. Então, primeiro você recebe o seu nome, a sua identidade
celestial, e aí existe aí um cumprimento na terra, tá? Então vamos lá. Existe aqui, gente, um segredo judaico. A fé, ela altera o DNA espiritual. A fé, ela altera o DNA espiritual. Tem uma midrash rabínica que Deus não apenas mudou o nome de Avraham para Abraão, de Avram para Avraham, de Abrão para Abraão, mas ele colocou, interessante, ele colocou uma letra no nome de Abrão, ou Avram. Ele colocou a letra rei. A letra rei. A letra rei, quem estudou um pouco comigo o hebraico, é a mesma letra presente também no nome divino, Yahvé, que é o tetagrama, o Yud, Re, Vav, Re. E o tetagrama é como um selo criativo, que gera o impossível. Então perceba que a letra rei entrou no nome Abraão, no nome Abrão, e passou a ser Abraão. Ou seja, se a letra rei, que fazia parte do tetagrama, alterou o nome de Abrão para Abraão, significa então que Abrão recebeu uma transformação no seu DNA, na sua identidade. Esse DNA que Abraão recebeu de alteração se chama fé. E quando a fé entra, não é só a promessa que muda. A pessoa também muda. Preste bem atenção. Alguém que vive pela fé, ela não vive somente para que alcançar a promessa. Ela começa a mudar o seu comportamento, ela começa a mudar o seu jeito. Ela começa a mudar a sua forma de ver as coisas. Não é só para alcançar a promessa, mas o caminho dela. A pessoa começa a melhorar, começa a mudar. É porque ela está começando a viver pela fé. Então vai aí a primeira aplicação. Mude o que você chama de si mesmo. Antes de Isaac nascer, Abraão já se chamava pai de multidões. Então, deixa eu falar para vocês, para de ficar repetindo o rótulo da circunstância e comece a declarar a sua identidade em Deus. Se Deus já disse que você é pai de multidões, então você é pai de multidões. Se Deus já falou que tu é pai das nações, você é pai das nações. Mas espera aí, eu sou, mas ainda não vi. Eu sou, mas ainda não tenho. Deus falou, mas ainda não recebi. Deus falou, mas ainda não está na minha mão. Deus falou, mas ainda não estou vivendo assim. Mas passa a viver como se Deus já tivesse te dado. O nome disso é fé. É viver conforme a promessa que Deus já declarou sobre você. Segunda aplicação, substitua o seu cálculo humano pela conta divina. Às vezes a gente é muito levado pela matemática humana. Vamos passar a levar a vida pela matemática divina. Sem enfraquecer na fé, considerou seu próprio corpo amortecido. Mas ele não deixou que isso anulasse a promessa. Abraão não deixou que a velhice anulasse a promessa. Abraão não deixou que o avanço da idade anulasse aquilo que Deus tinha para ele. Então reconheça a sua realidade, sem deixar que ela dite o teu destino. Reconheça que você está avançado de idade, reconheça que você é fraco, reconheça que você talvez não tenha a condição financeira para alcançar para chegar onde você quer, reconheça que talvez você não tenha o tanto de conhecimento que você precisava ter para ter alguma coisa, mas isso é só uma realidade. Mas essa realidade de hoje, essa realidade atual, não pode ditar o seu resultado final. Como eu falo, tendência não é destino. A sua realidade de hoje não é o resultado final. Terceira aplicação, alimente o seu interior antes de esperar o seu exterior. A Bíblia fala que Abraão se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Então, a glória a Deus no presente
É a semente do milagre no futuro. Então começa a se fortalecer na fé agora para viver o que Deus tem para você lá na frente. Comece dando glória, comece fortalecendo a tua fé, orando, jejuando, buscando a Deus, confiando, dando passo a passo, progredindo devagar, mas fluindo naquilo que Deus tem para sua vida. E eu não tenho dúvida que quando você vai progredindo, dando passo a passo, um pouquinho de cada vez, como eu falo com meus pacientes, não precisa dar passos longos, não precisa correr, não precisa avançar muito, vai no seu passo, vai no seu progresso, que vai fortalecendo a sua fé, vai dando glória a Deus, fortalecendo a tua fé, porque quando você estiver fazendo isso, você está semeando, 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 mas lá na frente você colherá o seu milagre. Então a fé, ela altera a nossa história. Abraão não apenas recebeu um milagre, ele se tornou o tipo de pessoa que vive milagre. A verdadeira fé, ela não é mágica para mudar coisa, é o processo que Deus usa para reprogramar o nosso interior para carregar a realidade do céu. Então, quando Deus muda você, o impossível deixa de ter onde morar. Hoje, através dessa devocional, o impossível está passando longe. Através dessa devocional, a incredulidade está passando longe. Porque através dessa devocional, Deus está aumentando a sua fé. Que Deus te abençoe com essa devocional.